Quero falar sobre a proibição de vinculação da remuneração dos servidores públicos. E aí a gente começa com uma questão. Deputados estaduais do estado Beta utilizaram do princípio da isonomia para a promulgação da lei tal, que disciplina a matéria sobre equiparação salarial. Segundo o projeto, isso facilitaria que cargos de atribuições próximas pudessem também ter salários equiparados. Por isso, a lei regulou da seguinte forma os salários do Executivo Estadual e do Legislativo Estadual. E diz o seguinte, a lei no artigo 3º. Artigo 3º desta lei diz que ficam equiparados os salários dos governadores e dos vice-governadores do estado tal aos do cargo de desembargadores. Então, vincula aqui de forma a equiparar os salários dos governadores e dos vice-governadores, ou seja, aqui no âmbito do Poder Executivo ao do cargo de desembargador. E vincula também a Assembleia Estadual, por meio aqui dos deputados estaduais. Então, artigo 4º da mesma lei estadual dizia que fica equiparado os salários dos deputados estaduais aos do cargo de deputado federal. Nesses termos, é possível afirmar a constitucionalidade desses artigos, e aí a resposta está justamente no artigo 37, inciso 13, que fala que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. E aí, para não esquecer, a gente tem que fazer aqui, a gente faz um raciocínio lógico sobre isso. E aí é o seguinte, que antes da emenda constitucional número 19, isso aqui é artigo da Constituição Federal, artigo 37. Então, antes da emenda constitucional número 19, acontecia o seguinte, que era possível a vinculação de remuneração entre delegados e procuradores. E a justificativa era, sim, esse princípio da isonomia, e aqui essa justificativa também era no sentido de que esses cargos tinham funções que eram funções equiparadas. Mas isso foi revogado. Hoje não mais é possível, como a gente leu na Constituição, não mais é possível a vinculação remuneratória em qualquer segmento público. Não mais é possível a vinculação remuneratória em qualquer segmento público. E isso visou o quê? Finalidade. Isso visa que os excessos de gastos com pessoal da administração pública. Então, visa limitar os excessos de gastos de remuneração com pessoal. Então, vemos aqui que o objetivo da norma é cortar gastos da administração pública com pessoal. Isso tendo em vista que o funcionalismo público, ele gera o quê? Uma despesa alta. E o que acontecia antes dessa lei, com essa questão da equiparação? Acontecia que o judiciário, ele declarava as equiparações tendo em vista o princípio da isonomia e a proximidade de funções. Então, isso gerava o quê? Isso gerava um precatório, isso gerava uma despesa para a administração pública. Então, sabendo disso, o que aconteceu? A Constituição, por meio da emenda, por meio de uma emenda, que é a emenda 19, ela limitou a remuneração do servidor quando proibiu o fenômeno. Então, foi aqui a proibição do fenômeno do aumento automático. De forma que vinculada
outros cargos de outros entes federativos. Então, não há isso mais quando aumenta o salário de um determinado servidor, aumenta também de outro determinado servidor por uma questão de equiparação de funções. Isso gerava o quê? Um gasto excessivo para a administração pública com remuneração com o pessoal. Então, o que dificulta o quê? Que o servidor, ou melhor, o agente público, posteriormente, no caso do agente público político, que é o caso aí tratado, ele posteriormente possa o quê? Pleitear a equiparação salarial. Por isso, de acordo com esse artigo, com essa emenda constitucional, foi declarado aqui o voto do ministro Fachin, tá, de 6468, de acordo com o entendimento da própria Constituição, voto Fachin, declarando que a inconstitucionalidade dessa equiparação remuneratória desses servidores, desses agentes políticos. Então, essa lei aqui, essa lei é o que é inconstitucional, não pode fazer esse tipo de equiparação entre o poder executivo estadual e o cargo de desembargador, por exemplo, e o poder legislativo estadual com o poder legislativo federal. Então, isso aqui infringe de forma frontal aqui a Constituição Federal, artigo 37, inciso 18, que diz que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, não é possível que esses agentes políticos façam aqui essa lei para que haja uma equiparação entre salários do poder estadual, do poder executivo, com o cargo de desembargador, ou então da Assembleia Legislativa com os cargos federais de deputado federal. Então, isso não é permitido. Não é permitido também aqui que possa, então, gerar o que? O fenômeno do aumento automático. Ou seja, quando aumenta um salário no âmbito aqui federal, para os deputados federais, automaticamente aumenta para os deputados estaduais. Isso não é possível e a finalidade disso é o quê? É cortar gastos, não exceder as despesas com a remuneração do pessoal. Então, é isso.